Apoio Cultural Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. A TV Evangelizar está hoje na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, onde se encontram Brasil, Paraguai e Argentina. E quem nos recebe é o Bispo de Foz do Iguaçu, Dom Sérgio de Deus Borges. Dom Sérgio, muito obrigado por nos receber aqui nesta bela capela do Santíssimo da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, em Foz do Iguaçu. Me alegro com a vossa visita. É muito bom poder acolher quem está trabalhando na missão, na evangelização. E Nossa Senhora de Guadalupe tem um simbolismo muito forte para toda esta grande região, não? Sim, a padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, a sua devoção tem crescido aqui na nossa diocese, na nossa região. O povo tem reconhecido essa presença amorosa da Mãe. Isso tem sido fomentado agora, mais recentemente? Desde a decisão em construir a nova catedral, já havia um núcleo já de acolhida da devoção à Nossa Senhora de Guadalupe. E a partir dali tem aumentado bastante. Aqui é a terra da Mãe, né? Nós até chamamos a Rota Mãe da Igreja, né? Porque essa Mãe que está presente na Tríplice Fronteira. A Rota Mãe da Igreja. É uma rota de turismo religioso também? Nós estamos trabalhando nessa rota de turismo e de fé, sobretudo, né? Há peregrinações aqui, muita peregrinação a pé, na região aqui entre Foz, Itaipulândia, Medianeira. Então, as várias imagens, várias igrejas dedicadas a Nossa Senhora. Mas não é a padroeira da diocese? Não, padroeira da diocese nós vamos celebrar que é São João Batista. Dom Sérgio, a catedral é muito bonita, chama muita atenção. E essa arquitetura foi decidida por quem? Foi no período de Dom Laurindo. Dom Laurindo, o sonho da nova catedral já era do primeiro bispo, Dom Olívio. Mas quem pensou o projeto, trabalhou o projeto, foi de fato Dom Laurindo, segundo bispo diocesano. E a comunidade toda está envolvida na construção já há quanto tempo? Este ano celebramos 20 anos do lançamento da pedra fundamental. 20 anos? 20 anos. Uma construção bem demorada. É construção de igreja. É sempre assim, bispo? Igreja, se quer fazer bonito, faça com calma e faça bem. Porque não envolve só o material, né? Tem um envolvimento pastoral também. Tem toda uma dimensão de preparação espiritual em volta da edificação de uma igreja. E quando há um tempo, as pessoas vão se moldando também, se construindo e se edificando interiormente. Vocês reconhecem certamente que aqui será um marco arquitetônico do município de Foz do Iguaçu também? Sim, entre os vários lugares de culto, de celebração, a nossa catedral será um grande marco de fé, uma grande referência do encontro com a Mãe, uma grande referência para toda a nossa igreja, que desde o princípio da cidade, antes da própria cidade, já estava a igreja presente aqui. A construção há 20 anos, tem previsão de término? Estamos nos organizando para o mês de dezembro. Agora? Sim. Já. A bênção, fazer a dedicação do altar? A dedicação do altar e a bênção, a consagração da igreja. Daí dá-se como concluída ou não? Tem algumas coisas ainda a se fazer, né? Mas para as questões básicas, estruturais e para o bom funcionamento da catedral, então nós já podemos fazer essa dedicação e iniciar as atividades diretamente aqui na catedral todas as semanas. No nosso programa Bispos do Brasil, queremos conhecer o nosso episcopado brasileiro. E vamos, nesse primeiro bloco, falar sobre vocação. Dom Sérgio de Deus Borges, nome muito sugestivo para um bispo. Quem escolheu esse nome para o senhor? A mãe, o pai? Esse nome, ele vem de... O Sérgio foi o pai e a mãe que escolheram,
Mas de Deus, este vem do meu avô. Ele nasceu no dia de São João de Deus, 8 de março. São João de Deus? É. Então, era um santo português. E quando se vai na Basílica do Vaticano em Roma, estando de frente para o altar à esquerda, tem uma imagem lá bonita de São João de Deus. Ele foi um santo português e fundador das Santas Casas. Então, ele que teve essa iniciativa da fundação das Santas Casas, todo esse trabalho de misericórdia, né, em favor dos pobres, em favor dos doentes. Então, vem dali. Então, o meu nome tem, meus irmãos, meus primos, todos têm o de Deus no nome. Família muito católica? Sim, todos. A nossa família, os meus pais e todos os meus irmãos, mas também os outros membros, minha avó, todo mundo bastante participante da igreja. O senhor é natural de qual cidade? A cidade se chama Alfredo Wagner, lá em Santa Catarina, na Serra Catarinense. E o Paraná veio quando para cá? Eu vim para o Paraná no ano de 1985, quando comecei o estudo de filosofia com os freis capuchinhos, lá na cidade de Siqueira Campos. Foi uma escolha o estado ou a família também veio? Não somente eu. Foi uma escolha em vista da caminhada vocacional. Então, teve um frei que fez a orientação vocacional, Frei Emídio, e o postulantado nos capuchinhos acontecia na cidade de Siqueira Campos no primeiro ano. Então, aí eu fui lá para Siqueira para fazer essa primeira etapa junto aos frades capuchinhos. O chamado vocacional vem então da convocação, da apresentação dessa proposta pelos capuchinhos. O chamado vocacional foi um pouco antes. Já eu desde criança eu queria ser padre. Então, desde moleque. E ali os 12 anos já, eu procurei o padre na paróquia já para fazer esse processo de orientação e de encaminhamento vocacional. Aí entrei no seminário com 14 anos. E o senhor se ordenou capuchinho ou não? Não, quando eu estava no noviciado, lá em Almirante Tamandaré, perto de Curitiba, aí no noviciado veio um processo de discernimento e eu saí dos capuchinhos e fui para o clero diocesano. E nesse período fui lá para a diocese de Cornélio Procópio, com Dom Getúlio, lá no norte do Paraná. Dom Sérgio, conta para a gente um pouquinho sobre esta decisão, que eu imagino que não é fácil, quando um seminarista está numa congregação ou está numa diocese e quer fazer esta mudança. Ah, sim, mas isso aconteceu no ano de 1988, lembro bem ainda. Então havia um processo, assim, um discernimento sobre a maneira como viver a minha vocação. E eu falava com o provincial na época, o Frei Lovato, conversando com ele, ele disse, Frei, olha, eu quero me dedicar mais ao povo. E sei que a vida religiosa tem como princípio a vida fraterna, esse tempo que a gente vive em vista do carisma, né? Ele disse, mas é possível conjugar os dois? Ele me dizia ainda, eu lembro bem. Ele disse, mas Frei, eu estou conseguindo ver bem e gostaria de fazer essa experiência na diocese. Aí ele mesmo me fez uma carta indicando para eu ir para a diocese e entrei na diocese de Cornélio Procópio. No mês de maio saí dos capuchinhos, mês de junho já fui lá para Cornélio Procópio para fazer essa etapa de experiência, um período até o fim do ano, final do ano de 88. Aí no ano de 89 eu comecei a teologia lá em Londrina, né, mas como seminarista da diocese de Cornélio Procópio. Então o senhor foi ordenado padre da diocese de Cornélio Procópio? Exato, encardinado na diocese de Cornélio Procópio. E na diocese, quais trabalhos pastorais o senhor liderou, desenvolveu? Na diocese de Cornélio Procópio, eu fui pároco logo após a ordenação, no mês de... Em que ano? 1993. As paróquias São Miguel e São Francisco. Eram paróquias novas, recentemente tinham sido erigidas essas duas comunidades, essas duas paróquias. E trabalhei nessas comunidades. Depois, eu trabalhei também como assessor da Pastoral da Juventude. Isso já trabalhava como seminarista da teologia, assessor da Pastoral da Juventude e também assessor da Pastoral do Dízimo, né, nessa primeira fase. Depois,
fui reitor do seminário de teologia lá em Jataizinho e também fui administrador paroquial e fui vigário paroquial em Jataizinho. Normalmente os bispos, isso é muito comum, passaram por seminários, por direção espiritual, direção do próprio seminário, isso é muito comum, né? Parece assim que recentemente tem muitos bispos sendo escolhidos entre formadores. Isso é bom para trabalhar, talvez tenha a facilidade de trabalhar junto com o clero, já trabalhando com os formandos, né? Bispos formadores. O senhor, além da teologia e da filosofia, tem uma terceira faculdade, graduação. Eu fiz pedagogia. Isso foi logo quando eu voltei dos estudos, né? Em Roma, daí eu fiz pedagogia. Após a ordenação presbiteral? Após a ordenação. Por quais motivos? Ali unimos duas coisas. Uma, nós não tínhamos o curso, nós fazíamos no seminário, era um curso seminarístico, a gente chamava assim, que não era um curso reconhecido pelo MEC. Então a gente precisava ter um curso que fosse reconhecido pelo MEC. Então pensamos nisso. Aí escolhi pedagogia em vista já do trabalho de formação que fazia e também já como professor no seminário e no Instituto Teológico. Então, para ajudar nesse processo de formação e na docência. Uma nova faculdade agrega muito, em muitos sentidos, mas o que a pedagogia ensinou a Dom Sérgio? A pedagogia, ela nos ensina, assim, alguns métodos para o processo formativo, mas o que eu achei muito interessante, a partir da pedagogia, se percebe que nós podemos, no processo educativo, educar para valores. Então, que nenhuma educação é neutra. Toda educação, ela transmite valores, ideologias, princípios. E nós, então, podemos fazer um processo educativo em vista de valores. Valores que, no nosso princípio base, que promovem a vida, a dignidade da pessoa. Então, o processo educativo, ele é um caminho de ajudar aos educandos a formar a sua personalidade, mas, acima de tudo, a formá-los para contribuir para o bem. Nenhuma educação é neutra. Não. Uma frase muito forte e complexa nos dias atuais, discutível. Em muitos ambientes, uma frase dessa certamente geraria muita polêmica. Sim. E eu percebo que o senhor tem muito mais a dizer sobre isso. Uma educação nunca é neutra, não é neutra. Aqui na diocese, o senhor é o bispo e certamente leva esta ideia para a formação também dos seminaristas. Sim. No processo formativo dos seminaristas, nosso processo ele acontece em Cascavel, junto com a província eclesiástica. Então, e de fato, levamos isso porque nós queremos educar para a verdade, educar para o bem, para redescobrir cada vez mais a presença salvífica de Deus em nosso meio. Se não educo para isso, né? Qual o sentido de todo um trabalho, toda uma missão? Né? Preciso educar para isso. Um educador, recentemente fui visitar as escolas na visita pastoral. Fiz este ano 3 visitas pastorais e visitando as escolas, conversando com os professores, eu destaquei esse elemento importante no processo educativo, que o professor, ali no seu modo de ser, seu modo de agir, de se vestir, de falar, mesmo quando ele não diz assim diretamente, ele está educando para valores. E como é bom tomar consciência disso, que ele pode ajudar a educar para os valores da vida, de perceber o outro como um dom, a tolerância, as ideias diferentes, uma sociedade plural. Então, nós podemos fazer isso e nós devemos. No meio
no ambiente social e cultural que estamos vivendo, seria uma pobreza muito grande se um professor renunciasse a isso. Dom Sérgio, o senhor sente abertura na igreja, nem vou falar da sociedade, fora, mas dentro da igreja, o senhor sente uma abertura para esse discurso? Para este tipo de educação, essa proposta de educar para valores, ou o senhor encontra resistência? Não, dentro da igreja isto é bastante consolidado. Nós trabalhamos em vista disso. Eu gostava muito na PUC de uma palavra do irmão Clemente, quando ele era o reitor da Universidade PUC Curitiba. Ele dizia que o processo educativo da PUC tinha como meta ajudar o aluno a adquirir 2 diplomas. Um diploma na área específica, o outro diploma de gente boa. E ele trabalhava muito esses elementos de educação. O irmão Clemente repetia muito isso, né? Ele repetia muito isso. Repetia, porque ele tinha essa convicção de que o processo educativo precisa dar essa contribuição e pode dar essa contribuição para a sociedade. O senhor gosta muito da área de educação e no decorrer dessa tua caminhada pastoral, da caminhada pastoral do senhor, houve também ali momento de gestão na PUC, o senhor coordenou o curso. Sim, eu fui coordenador do curso de teologia na PUC por um tempo e também fui diretor... Em Londrina? Londrina, campus Londrina. E também fui diretor do Instituto Teológico Paulo VI. Lá, se eu não me lembro, não me esqueço, ano 2002 a 2004. Instituto Teológico Paulo VI, para quem não conhece. Instituto Teológico Paulo VI era um instituto onde os seminaristas da províncias eclesiásticas de Londrina e Maringá faziam o curso teológico, essa etapa da configuração. E depois, em 2005, houve a migração. Como eram cursos internos, houve a migração e o curso de teologia passou para a PUC, lá no campus Londrina. Hoje, qual que é o foco dos estudos do senhor? Hoje eu estou procurando assim estudar, ler algumas obras em vista da busca do sentido, porque para ajudar os jovens nesse processo de buscar o sentido para a vida, a existência. Nós estamos vendo, aí parece que a nossa juventude está um pouco, uma parte, não todos, né? Um pouco perdida, sem um sentido claro para a sua vida, a sua existência, o porquê que está no mundo, qual é o meu papel nessa sociedade, qual é o meu lugar. Será que eu tenho alguém maior, como o pessoal gosta de dizer, né, que olha por mim, para o meu horizonte? Reconhecer-se é filho de um pai que é grande e é bom. O senhor também é reconhecido como um bom canonista, direito canônico. O senhor estudou para isso também? Estudei no ano de 1997. Eu fui para Roma, fui enviado pela diocese e fui para Roma fazer o mestrado em direito canônico. Então eu fiz o mestrado entre 97 e 99 na Universidade Lateranense em Roma. Na área do direito canônico, direito de família, o Papa Francisco tem pedido, tem indicado avanços, celeridade na questão, por exemplo, de nulidade matrimonial. Gostaria de ouvir o senhor que foi presidente, inclusive, da Sociedade Brasileira de Canonistas. Quais avanços, o que a Igreja no Brasil tem trabalhado com foco, por exemplo, na questão de nulidade matrimonial, que tem gerado muita angústia, inclusive, em diversos ambientes, por causa da não celeridade de processos? Nós temos que olhar assim o nosso horizonte. Nós tivemos um tempo que não havia pessoal preparado dentro desta área, né? Preparado, modo de dizer, as pessoas que tinham formação canônica bem preparados, mas pessoal suficiente para atuar nos vários ambientes e nos vários tribunais. Nós tínhamos um tribunal, por exemplo, em Curitiba, para todo o Paraná. Depois tivemos um tribunal segundo em Londrina, então já ajudou. Tribunal Eclesiástico. Tribunal Eclesiástico, justo. Depois veio um tribunal em Maringá, aí Cascavel. Então os tribunais foram sim se tornando mais próximos das pessoas. E com isso também tivemos
um aumento dos ambientes formativos na área canônica. No Brasil tínhamos o mestrado no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Então, 2 institutos oferecendo o mestrado em Direito Canônico para os oficiais dos tribunais eclesiásticos e Cúria. E hoje nós temos 5, inclusive Londrina. Uma boa evolução. Tivemos uma boa evolução na preparação dos sacerdotes, diáconos e leigos que podem atuar no tribunal. Então, este é um elemento. Um segundo elemento é a proximidade do tribunal às pessoas, às famílias. Então, o Papa Bento XVI, ele dizia que nós temos que ter uma proximidade afetiva e efetiva às pessoas, né, para que tenha celeridade. Então, não adianta só explicar às pessoas que existe um tribunal, mas esse tribunal está onde? Então, agora, ele incentivou muito a formação de tribunais e com o Papa Francisco, isto foi retomado e nós temos tribunais diocesanos em muitas das dioceses do Brasil. Foz do Iguaçu tem o seu tribunal. Aqui na província eclesiástica, todas as dioceses, cada uma tem o seu tribunal diocesano. Antes era um tribunal em Curitiba, depois por província, agora um tribunal em cada diocese. Então isto tem facilitado muito para as pessoas buscarem o tribunal. Segundo, e ao buscar o tribunal também as condições para realizar o processo e as despesas de um processo, que no passado eram elevadas e hoje estão bastante acessíveis às condições econômicas e também do nosso povo. E quando a pessoa não tem recursos, se faz o processo também gratuito patrocínio, que assim nós chamamos. Então se vê assim uma mudança, né, que houve e uma presença da igreja, né? A igreja está mais presente onde estão as famílias nas várias dioceses. A igreja está presente, há uma evolução. Parabéns por todo esse trabalho também. A gente sabe do empenho do senhor nesta área do direito canônico. Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. Quem nos recebe hoje é Dom Sérgio de Deus Borges, bispo de Foz do Iguaçu. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. O ParóquiaNet é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o ParóquiaNet, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. ParóquiaNet, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. TV Evangelizar, programa Bispos do Brasil, hoje em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Que terra bonita, terra das cataratas, de Itaipu. E quem nos recebe aqui na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma igreja que está ficando linda, que já é linda, maravilhosa, é Dom Sérgio de Deus Borges, bispo de Foz do Iguaçu. A primeira diocese, depois que o senhor foi nomeado bispo, foi São Paulo, como bispo auxiliar de São Paulo. Sim, no ano de 2012, eu fui nomeado bispo auxiliar de São Paulo. E lá em São Paulo, trabalhando com Dom Odilo, o arcebispo, e mais 5 bispos auxiliares, eu assumi como vigário episcopal. O vigário episcopal assumiu uma região. Então, assumi na zona norte da cidade, a região Santana. A zona norte de São Paulo é dividida em duas áreas pastorais ou regiões episcopais, que assim são chamadas, Brasilândia e Santana. Então eu assumi esta região Santana, né, no ano de 2012. E ficou lá até quando? Fiquei até o ano de 2019, até agosto de 2019. E veio para Foz do Iguaçu? Em 2019, o Papa Francisco nomeou para Foz do Iguaçu. Em setembro, dia 7 de setembro, tomei posse aqui na Catedral. Já conheceu todos os atrativos? Foz é uma cidade de muitos atrativos turísticos, não, bispo? Sim, sim. Foz tem esta vocação, né? Esta vocação ao turismo. As cataratas, assim, são muito
muito belas, um povo assim bastante acolhedor, e Foz tem se organizado bastante para bem acolher aqui o turista, né, um ambiente de mais segurança, os hotéis. Então se vê que Foz está vivendo assim essa sua vocação, né, a acolhida ao turista e também as pessoas que vêm em busca de uma condição de vida melhor. Aqui tem organizado a Pastoral do Turismo? A Pastoral do Turismo tem assim organizado, precisa dar passos, mas tem já uma equipe, e até o padre Clodoaldo é o assessor diocesano da Pastoral do Turismo. A diocese tem quantas paróquias, quantos padres? Nós temos 28 paróquias, e entre os padres diocesanos e religiosos nós temos 53 padres. Uma região muito grande aqui, né? A população aproximada de 450 mil pessoas, mas isso sem contar depois na tríplice fronteira, Paraguai, Argentina. A cidade maior é a cidade de Leste, né? No Paraguai. Então o bispo de lá nos falava, e também o prefeito, que a cidade está com quase 400 mil habitantes. Então é uma região assim que cresceu muito. E depois também a Porto Iguaçu, já é uma cidade menor, que está na fase dos 100 mil habitantes. Então, se considerar toda essa população, nós temos aqui um movimento grande, todos os dias um movimento de pessoas. Dom Sérgio, aqui em Foz está a maior comunidade islâmica do Brasil. Como que o senhor tem trabalhado o diálogo interreligioso? A comunidade islâmica aqui em Foz do Iguaçu tem se pautado assim pelo ambiente do diálogo e da fraternidade. Nós temos assim um bom contato. Recentemente eu estive participando de uma celebração ali na mesquita, e o Sheikh Osama, e também fizemos já algumas atividades juntos. Me parece que um caminho importante nesse diálogo interreligioso é nós trabalharmos algumas pautas que nós temos em comum, e isso é importante. Um exemplo, no período das eleições do ano passado, nós tivemos aquela situação bastante triste, que houve um assassinato e toda essa situação. Nós fizemos um trabalho junto com a comunidade islâmica, o Sheikh, e também comunidades de outras igrejas, em vista da pacificação. Então, me parece que nós precisamos trabalhar estas pautas comuns, né? A família, esses que são importantes para toda a sociedade. Isso é um exemplo para o mundo, no campo religioso. Este diálogo, esta troca de conversa, de mensagens, vocês têm um fluxo aberto entre vocês aqui em Foz? Temos um diálogo excelente, né? Junto com a comunidade islâmica, mas tendo em vista isso, né? Cada um tem a sua maneira específica de se viver, mas há pautas comuns que nós trabalhamos e que sempre vamos assim dar prioridade no nosso trabalho, junto às autoridades políticas, junto a todo o ambiente da cidade. O bispo, e como é bom a gente se aproximar de outras realidades e conhecer. E eu me recordo desse fato, e pesquisando aqui para fazer a entrevista com o senhor, me veio à mente, e eu trago aqui agora, em 2012, a gente acompanhou um evento aqui em Foz do Iguaçu, um grande evento da comunidade islâmica, para homenagear Maria, a mãe de Jesus. E quando eu li aquela informação, aquela notícia, me chamou tanta atenção. E foi um grande evento, né? 2012 eu não estava aqui, né? Mas recentemente eu participei também de um evento na mesquita que celebrando o Alcorão, e era uma exposição sobre a elaboração, modo de se escrever, e hoje também de publicação das edições do Alcorão. Trabalho assim muito bem feito, muito bem elaborado. Essa miscigenação cultural, também religiosa, afeta de que forma a pastoral vocacional?
o chamado às vocações do campo religioso? A pastoral vocacional, ela tem se desenvolvido nos últimos anos aqui na nossa diocese, mas é importante que os candidatos e os seminaristas percebam que aqueles que estão à frente das comunidades e também da igreja são capazes de desenvolver o diálogo, de se aproximar dos outros, de criar pontes, porque parece hoje que o pessoal quer criar controvérsia, né? Hoje parece que é esse o ambiente que estamos vivendo, um ambiente bastante adverso. E se eles percebem que quem está à frente da sua comunidade, né, procura criar pontes, né, então isso vai ajudá-los a começar a refletir que pode ser diferente, né, pode ser diferente, que nós somos chamados a construir o diálogo, a perceber que o outro é um dom para nós e nós também somos um dom para os outros. E o senhor tem um jeito todo especial de comunicar. A comunicação do senhor é o tom baixo. Isso ajuda na diplomacia e na resolução de crises, não? Isso é favorável. Será? Porque os ambientes estão pesados hoje em dia, né? Estão. Também hoje, na igreja, muitas vezes. Estão. Hoje, assim, o pessoal vem, parece assim, já disposto ao arrefecimento da discórdia, né? E a gente precisa procurar criar pontes, dialogar e mostrar que o diálogo é possível, o perdão é necessário, que há um outro caminho a percorrer. Dom Sérgio, Foz é diferente. Foz é diferente. E aqui há uma terra de oportunidades, desafios específicos e oportunidades específicas também no campo pastoral. Quais são? Nós estamos trabalhando duas grandes dimensões, prioridades no campo pastoral, que é o processo catequético dentro da iniciação à vida cristã, no estilo catecumenal, e também a missionariedade. Nós precisamos ir ao encontro de nossos irmãos e irmãs católicos que abandonaram o caminho da fé no passado ou viveram a partir de uma tradição, né? E não de uma participação efetiva na vida da comunidade. E nós queremos essas pessoas conosco, né? Nós queremos que essas pessoas participem da vida da comunidade, né? Jesus disse, eu não vou perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Então nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas para que se realize esta palavra de Jesus. E o senhor particularmente tem feito este movimento, este exercício, essa busca? Tenho dito que estas prioridades nós vamos continuar trabalhando, elas não são para um pequeno espaço de tempo, são permanentes e nós precisamos ir ao encontro. E também no processo formativo, nas comunidades, nas visitas, eu tenho enfatizado bastante esta temática. Bom, Sérgio, conta pra gente, por favor, como é que o senhor alimenta a sua dinâmica espiritual. Isso tem sido o foco aqui do nosso programa também, que é bem importante. O povo de Deus quer saber como é que o bispo reza, quando que o bispo reza, de que forma. Eu levanto cedo e coloco um tempo de oração na parte da manhã. Uma vez um padre disse, bispo, eu mandei uma mensagem para o senhor 7 da manhã e o senhor ainda não respondeu. E eu disse, padre, das 6 às 8 a minha conversa é com outro. Eu não atendo, o celular está desligado, né? Porque ou a gente tira um tempo para ficar com o Senhor, ou nós somos absorvidos, né, por uma vida, e desde de manhã até a tarde da noite, se não nos cuidarmos um pouco, nós vamos ser absorvidos. Jesus tinha uma multidão correndo atrás dele, mas ele disse para os seus apóstolos, vamos para a montanha, né? Vamos nos retirar um pouco, e lá ele ficou em oração. Então, para mim, esse tempo da parte da manhã, né, é um tempo mais específico e propício para a oração. Esse período das 6 às 8, essa parte ali. Alguns dias não é possível que tenha, às vezes, uma viagem, alguma coisa, né? Mas o periódico é este. Depois tem a Santa Missa, o terço, né? E à noite também um momento de oração à noite, antes de dormir. E esta prática, que é uma decisão de bloqueio de agenda,
o senhor consegue também motivar os seminaristas, os padres, outros vão acompanhando, porque vê que é necessário, é possível fazer isso. Porque, de fato, nós estamos num tempo do ativismo, como dizia Bento XVI já. Nós somos ativistas e quando a gente chega, coloca a cabeça no travesseiro, percebe que não rezamos mais. Alguns até insistem às vezes, mas o trabalho já é oração. Mas se ele não é precedido de oração, é uma ilusão. Precedido por um tempo específico para oração. Ele será uma ilusão. O trabalho é oração também. Também, mas precisa desse tempo anterior, né? De oração, de silêncio, de leitura da palavra, de meditação. É preciso, se não tiver esse tempo, teremos pouco a oferecer. Voltando na questão do diálogo com outras religiões, falamos aqui do islamismo, mas com as confissões cristãs, isso acontece também em Foz? Sim, nós temos diálogo com até o Conselho dos Pastores, até teremos uma reunião na próxima semana, nos próximos dias, né, com o Conselho de Pastores, em vista também de algumas pautas de nossa atividade aqui na cidade. Mas, em geral, a nossa pauta é em favor da família, né? Nós temos que trabalhar bastante em favor da família e também da liberdade religiosa. Me parece que são pautas comuns que precisamos trabalhar. Da liberdade religiosa? Em quais pontos? A liberdade religiosa, nós precisamos trabalhar desde o mais simples, que é a liberdade de culto, a liberdade da expressão religiosa, porque nós estamos observando, não só aqui no Brasil, que todo mundo pede tolerância. Todo mundo fala, temos que ser tolerante, respeitar os outros. Mas quando se volta para as igrejas cristãs, sobretudo a Igreja Católica, todo mundo pode criticar e falar o que quiser. E parece que querem impedir a nossa ação, o nosso jeito de ser. Todo mundo pode ser o que quiser. Mas quando se fala de que alguém é católico, vive a sua expressão católica, aí são tantas críticas, tantas pessoas que ficam em meios de comunicação, às vezes fazendo chacota e coisas em relação ao ser católico. E eu não vejo isso em relação a outros grupos, mas a nosso ser católico. Isso é uma forma de cercear a nossa liberdade religiosa, o nosso modo de viver a fé, o culto. Esta reflexão, esta consciência que o senhor tem, os ambientes eclesiais nacionais têm também? Penso que sim, né? É algo que nós precisamos ir construindo, ir tomando consciência. Nós precisamos começar a tomar consciência que nós não estamos mais no ambiente de uma hegemonia, de uma cultura católica, né? Ou cristã, se assim, alguns já falam com outros termos, né? Mas nós precisamos ir tomando consciência dessa situação, que nós estamos no meio de uma sociedade que prega valores contrários à fé, contrários à religião, uma sociedade que fala de tolerância, mas ela é intolerante em relação à religião. E nós precisamos viver nesse ambiente, tomar consciência de que devemos formar melhor para os nossos valores, nossos princípios, o nosso modo de celebrar a nossa fé e viver o culto. O senhor é bispo de uma diocese de Foz do Iguaçu, mas tem reflexões que extrapolam o ambiente diocesano. São reflexões que ajudam o discernimento da ação da igreja no Brasil, por exemplo. Não só no Brasil, mas na América Latina. Ainda mais vocês que estão aqui na Tríplice Fronteira. E o senhor tem essa consciência, a gente percebe isso, né? Agora, para encerrar, porque o nosso tempo é curto, o diálogo está muito bom, mas eu gostaria dessa reflexão global, deste momento que estamos vivendo global, especialmente aqui na América Latina, mas também que o senhor faça essa conexão para o povo de Deus de Foz. A tua mensagem final aqui de direcionamento, o pensamento do bispo, do pastor para essa diocese, mas também no aspecto maior. Vamos amar muito Jesus. Ele é tudo. O resto passa. Então, Sérgio, muito obrigado. De nada. Vamos repetir? Vamos amar muito Jesus. Ele é tudo, o resto passa. Palavras de Dom Sérgio de Deus Borges,
a quem a gente agradece muito a recepção aqui nesta bela Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, eu peço a vossa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão de São João Batista e Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. A você de Foz do Iguaçu, esta bela terra, a você do Paraguai, a gente sabe que muita gente acompanha a TV Evangelizar também, Padre Reginaldo Mazzotti, no Paraguai, Argentina. Obrigado pela sua audiência. Você pode rever essa e todas as outras entrevistas no programa Bispos do Brasil, no canal da TV Evangelizar no YouTube. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Apoio Cultural Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. O Paróquia Net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia Net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia.